Aquela do aeroporto é boa, né? Não pode, Da cor da Isa, me tira uma dúvida rápida. Esse dinheiro que eles pegam vai pra onde? Esse dinheiro que eles pegam? Ela tá respondendo que... Amanhã a gente Amanhã a gente tá bom, volta. então. Ela também não deve saber, vamos dar um Google, vamos descobrir. Ó, o Flamengo segue na busca da vaga direta pra Libertadores e se prepara pra enfrentar o São Paulo. Cadê? A temporada do rubro-negro já está quase no fim. Com um ano de altos e baixos, mas se firmando um pouco mais na reta final, após a chegada de Tite. E com o principal objetivo agora quase concluído. O adversário do Flamengo será o São Paulo. E um reencontro após ter perdido o título da Copa do Brasil, também fora de casa. Desta vez, o time da Gávea está mais confiante, com um elenco mais unido e com foco total de conseguir a vaga na Libertadores. A principal dúvida é na zaga. Léo Pereira não joga já que tomou o 3º cartão amarelo. Davi Luiz ainda segue se recuperando de lesão. Tite tem a opção de utilizar Pablo no lugar dele. O zagueiro, que só atuou em 13 jogos no ano, jogou contra o Cruzeiro e foi titular contra o Grêmio. Rodrigo Caio também pode ter a última chance de jogar pelo time após a festa de despedida no domingo. Quem também ganhou uma oportunidade e provou que vai brigar pela vaga é Varela. O atleta fez 20 jogos pelo rubro-negro este ano. Teve que enfrentar uma lesão que deixou ele fora dos gramados por 2 meses, mas ganhou a chance no último domingo, o que pode simbolizar um recomeço para o jogador. Tite ainda tem mais um treino nesta terça para definir o time que fará o último duelo do ano e para ir com tudo para carimbar a vaga para a Libertadores 2024. Boa tarde, Lucas Pedrosa, Boa Benê tarde. Casagrande, Boa tarde. você de casa, boa tarde. Ô, Benê, Luí, qual é a zaga que você acha ideal e qual é o time que você acha que será o titular? Bom, vamos lá. Só para contextualizar, o Léo Pereira está suspenso, ou seja, desfalca o Flamengo nessa última partida da temporada. Então, o Tite ele tem algumas opções para ele. Tem o zagueiro Pablo, tem o Rodrigo Caio e tem o jovem Cleiton também. Eu não colocaria o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio, inclusive, teve a despedida dele no Maracanã. Bate na madeira aí, mas supondo que você bote o Rodrigo Caio, ele se lesiona. Tem que operar o joelho. O que acontece? O Flamengo é obrigado a renovar o contrato dele. Então não faz o menor sentido você arriscar botar um jogador em fim de contrato num jogo que é importante para o Flamengo. O Flamengo ainda não tem presença garantida no G4. Eu colocaria o Cleiton, um jovem. O Tite pode observar esse jogador, que ele tem muita qualidade e tem um ponto também a favor dele. Ele é canhoto, justamente o lado do Léo Pereira. Então eu colocaria o Cleiton. O Pablo a gente já sabe o que ele pode render. O Rodrigo Caio eu acabei de explicar. E o Cleiton é uma incógnita para o técnico Tite e é um bom jogador. É um bom jogador, vem sendo convocado para as categorias de base da seleção brasileira. Quanto eu não tempo vejo de Flamengo, Rita? Ele tem muito tempo, ele chegou há muito tempo no Flamengo, desde 2020, se não me engano. Enfim, é um jogador que foi contratado, o Flamengo mapeou pelo interior do Brasil, mas é um jogador que se destaca nas categorias de base e ele tem potencial. Não vejo nenhum absurdo você colocar o Cleiton para fazer dupla de zaga com o Fabrício Bruno. A grande verdade, Pedrosa, é que os meninos, eles muitas vezes resolvem os problemas do clube, principalmente aqui do Rio, né? E a gente vê isso muito no Vasco, muito no Botafogo, bastante no Fluminense, que a gente brinca que a água de xerém é diferente. E a gente vê mais distante essa realidade do Flamengo, porque o Flamengo, ultimamente, tem grana para ter um elenco robusto e, além disso, não fica sucateando seus meninos. Então, o Flamengo faz uma proteção muito grande para não desvalorizar aquele garoto, às vezes colocando ele num momento que não é o pertinente, e aí você acaba estragando todo um processo para o menino alcançar o profissional. Mas, mesmo assim, lembra em 2020, quando tinha não sei quantos positivos da Covid e o Flamengo teve que entrar em campo quase com a base inteira e os meninos resolveram o problema? Mesmo nas poucas vezes que o Flamengo precisa acionar os garotos, eles dão resposta, como o João no ano passado, em que o Flamengo não performava bem e ele era o grande destaque. Quem sabe não é a hora desse menino, ô Pedrosa? Eu acho que, inclusive, um ponto negativo dessa montagem de elenco do Flamengo é não ter dado uma oportunidade para os garotos. Não todos, mas um ou outro. Por quê? Se você for pegar nos últimos anos, o Flamengo revela muitos atletas. Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, o próprio João Gomes, entre outros que a gente pode citar aqui. Renier. Nessa temporada, diferentemente de como foi a última, que o João Gomes arrebentou, o Flamengo não tem um jogador de destaque da base. Muito pelo contrário. O Wesley está no seu primeiro ano aí como profissional, então não dá para você definir o que vai ser desse jogador, mas ele não foi um cara que conseguiu tomar conta da lateral direita, o Mateuzinho é a mesma coisa, e no ano passado a gente teve o João Gomes. Nesse ano, ainda mais num jogo que é o último do campeonato, tendo uma oportunidade,
por que não dar uma chance pro Cleiton? Eu também concordo, eu acho que é um bom zagueiro, é um cara canhoto, é um cara que tem uma consciência muito grande, que já está nesse grupo há muito tempo também, ou seja, entende o que é o Flamengo. Então eu acho que o Flamengo poderia dar essa oportunidade. Até tentou com o Matheus Gonçalves, né? Esse Verdade. início de 2023 foi uma tentativa do Matheus Gonçalves se firmar no time principal. Mas com a bagunça que foi o Flamengo, não é culpa dele. Ele foi emprestado no Red Bull Bragantino, foi muito utilizado por lá. Eu acho que para 2024 é um jogador que tem que ser muito bem observado pelo time. E o Cleiton tá pronto, assim? Tá pronto. Porque às vezes o menino precisa de um pouquinho mais tempo. Tá pronto, e isso é até informação. Ele se vê pronto e ele, inclusive, lamenta não ter mais oportunidades no elenco principal. Tanto é que ele treina com o elenco principal, mas ele não é utilizado no elenco principal. E sobre o Wesley, também teve o excesso. O que foi o excesso com o Wesley? Na minha opinião, ele pulou etapas no Flamengo. E não por culpa dele. Não Sim. por culpa dele. Acho que foi muito mais culpa da diretoria, que não soube planejar para a lateral direita. E aí o Sampaoli, na minha opinião, forçou a barra com o Wesley. Tanto é que em alguns jogos ele até foi bem, só que eu acho que é um jogador que a torcida hoje não gosta muito, inclusive vaiou em algumas partidas, mas eu acho que tem que ter uma paciência com esse garoto. Sem Se esse dúvida. garoto for lapidado, ele pode render muito mais do que ele vem rendendo. E repito, se ele não rendeu aquilo que se esperava, foi porque ele pulou etapas de uma maneira forçada. Quando você vem muito no desespero, ô Pedrosa, num garoto, às vezes, por isso que eu perguntei, ele tá pronto? Porque às vezes você acaba atrapalhando a caminhada do jogador e a torcida perde a paciência, que a gente sabe que tirando a torcida tricolor, todas as torcidas têm um pouco de falta de paciência com os Sim. garotos. E essa situação com o Wesley a gente não vê, não é mais comum no Flamengo. O Flamengo, por ter um elenco, ele não precisa muito tirar o suco do garoto num ano que às vezes ele não estava pronto, que foi o que o Flamengo precisou fazer com o Wesley esse ano. Mas é erro da diretoria. É, eu também Por quê? acho. Porque a diretoria contratou quem para o lugar do Rodinei? O Varela. O Varela foi a contratação de peso para assumir a lateral direita do Flamengo. E ficou mais do que provado nessa temporada de que ele também não é esse jogador de calibre para assumir a lateral direita de um time que tem mais de 30 milhões de reais de investimento mensais. Então, o Wesley, eu concordo plenamente com o Vene, não tem como você definir o que é esse atleta agora. Ele tem muita margem de crescimento, ele fez bons jogos pelo Flamengo nessa temporada e aí faz parte do amadurecimento. Ele precisa amadurecer muito na parte cognitiva, porque eu acho que o Wesley, ele toma muitas decisões erradas, e na parte defensiva. Só que isso, gente, não é de uma hora para outra. Não. Às vezes o cara vai amadurecer com o segundo, no terceiro ano de profissional. O Wesley seria um excelente reserva e para composição de elenco. Ele não tem que ser o titular do Flamengo. E ele vai aprender devagarzinho, como, por exemplo, o Ayrton Lucas, que já tem uma bagagem maior, aprendeu com o Felipe Luiz, entre tantas outras opções que a gente poderia citar Quem aqui. gosta do Wesley é o John Textor, né? Gosto. Vamos falar do Vascão?